A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez em nosso canal A Luz da Bíblia para trazer a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Mansidão torna o crente apto para evitar pelejas. O texto áureo diz assim: que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 1. Na nossa leitura bíblica em classes, encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 7, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Nós estamos aqui no nosso primeiro tópico, mansidão, o oposto da arrogância, que está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, mansidão não é covardia, ser manso é ser corajoso, e terceiro, mansidão, fruto do Espírito. Então aqui no nosso primeiro subponto diz assim: mansidão não é covardia. Então, o texto diz assim: ser manso é ser humilde, amável e cortês. A mansidão como fruto do Espírito é uma atitude interior que nos leva a agir com graça e amor, mesmo diante de situações difíceis. Então, algumas pessoas até interpretam mal o termo mansidão, acham que ser manso é a pessoa ser boba, ser tola, e aqui diz que também não é covardia. Então nós vemos aí grandes exemplos aí bíblicos, vários exemplos bíblicos que fala da mansidão e fala da coragem. Nós temos ali quando Josafá convocou ali Eliseu para profetizar, depois que Acabe convidou ele, chamou ele para ir para a guerra. Então Josafá manda chamar um homem de Deus para profetizar. Então quando Eliseu chega ali naquele momento, que ele olha para o rei Acabe e diz assim: olha, Acabe, que tenho eu contigo, porque não foste consultar os deuses dos teus pais? Então, após Josafá conversar com ele, pedir que ele venha profetizar, ele chega e diz: olha, se não fosse pelo rei Josafá, nem para a tua cara aqui eu olharia. Então, você vê que aquele homem que dá exemplo ali de mansidão, muito calmo, então ele dá exemplos ali de coragem, ali quando diante daquele rei pagão, ele em nenhum momento ele hesitou de falar a verdade diante daquele homem. Então, mansidão de forma nenhuma é covardia. O segundo subponto fala: ser manso é ser corajoso. Nós temos aqui também alguns exemplos. Ser manso é ser corajoso. A mansidão não faz do crente um covarde ou tímido, mas permite que se oponha a um espírito de arrogância e vive de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Então, aqui o segundo subponto fala da questão de ser corajoso. Então, nós temos também exemplos bíblicos aqui, por exemplo, Moisés, ali quando estava guiando ali o povo pelo deserto, Moisés deu ali exemplo que Moisés era o homem mais manso ali de Israel, conforme a Bíblia diz ali no livro de Números, diz que Moisés era o homem mais manso ali de Israel, mas em determinada vida, momentos da sua vida, Moisés foi preciso ali interceder pelo povo, pedindo até que Deus viesse riscar o seu nome ali do livro da vida, e falando que o povo ali havia pecado, mas as pessoas iriam dizer que Deus não foi capaz ali de libertar o povo. Então Moisés ali mostrou coragem, pedindo até que riscasse o seu nome ali do livro da vida. Então Moisés é um grande exemplo ali de coragem, homem muito manso, porém muito corajoso. E o terceiro ponto fala de mansidão como fruto do Espírito. Então, como fruto do Espírito, a mansidão faz parte da qualidade que devem estar presente na vida dos súditos do rei, dos súditos do reino de Deus. Então,
É outro ponto aqui importante, a qual a mansidão aí faz parte do fruto do Espírito. Então nós vemos ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que mansidão é um dos frutos do Espírito que o cristão ele precisa cultivar em sua vida. Então, o crente cheio do Espírito, ele procura ser manso, ele procura fazer com que esse fruto ele seja mais e mais cultivado, porque mansidão é moderação nas ações aí, quinto nas atitudes, então é a ausência de que é rude. Então, é você ser uma pessoa despretensiosa. Então, o cristão ele deve ter todas essas qualidades aí, mostrando que ser manso é muito importante. Então, Jesus ali deu exemplo ali de mansidão. Jesus foi um grande exemplo aí de mansidão, a qual quando ele estava ali na presença de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos mostrando toda aquela arrogância, dizendo para ele que se ele tinha poder para soltar e para condenar Jesus Cristo, Jesus assim de uma forma branda e calma, diz para ele, olha, se do céu não fosse te dado poder, se do céu não fosse dado poder nenhum, tu teria sobre mim. Então, mostrando ali toda a mansidão. E ali no momento, um pouco antes, quando Jesus estava para ser preso, então Jesus mostrou ali toda a mansidão ali, se entregando ali como um cordeiro mudo ali, foi levado ali pelos soldados romanos, até ali naquele momento já foi sendo ali maltratado, as pessoas já estavam batendo, agredindo ali, mas ele em nenhum momento abriu sua boca, em nenhum momento revidou, mostrando a qualidade ali de ser manso. Então, evitando as pelejas. Então nós temos aqui, vamos ler aqui um texto bíblico, aqui em 2 Timóteo, então vamos ver aqui em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e versículo 24, que diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Então aqui o texto a qual nós lemos diz que o servo do Senhor de forma nenhuma ele deve viver em contenda, mas ele deve ser manso. Então nós vemos aqui no primeiro subponto, no segundo tópico diz evitando as pelejas e contenda, e no segundo ponto diz assim, pelejas e discórdias. De forma nenhuma o cristão ele pode viver em pelejas e discórdia, porque se assim ele for provocado, se as pessoas tentarem ali o provocar para que ele venha pelejar, para que ele venha discordar de algum ponto das pessoas, então ele deve evitar, mas sim mostrar que sobre a vida dele está o Espírito Santo de Deus que o domina. Então nós temos o apóstolo Paulo mesmo, que sempre estava ali pregando, fundando ali igrejas e colocando obreiros ali nas igrejas, mas ele sempre estava no seu encalço, sempre no seu calcanhar. Os judaizantes estavam sempre ali tentando ali perverter ali o que Paulo estava fazendo. Nós vemos ali na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, que o motivo a qual ele escreve principalmente foi porque os judaizantes estavam colocando em xeque, colocando em dúvida ali o seu ministério. Ele de uma maneira assim calma, ele de forma nenhuma ele maltrata ali aquelas pessoas, mas ele faz a sua defesa, faz a defesa do seu apostolado, dizendo que ele até deixou igrejas que pagavam salário a ele, mas por amor ali dos coríntios. Então ele mostrando ali que ele era um homem ali calmo. E ali no capítulo 10, versículo 6, os coríntios próprios diziam que Paulo, as suas cartas eram fortes, porém a sua palavra era fraca e sua presença fraca e palavra desprezível. E quando chega no capítulo 11, versículo 6, Paulo disse, olha, eu posso ser falto no falar, mas não no conhecimento. Mas de nenhuma forma ele entra em peleja ali com os irmãos coríntios, a qual ele com toda a força ele tenta lutar para que aqueles irmãos, aqueles cristãos ali, ele não se perca e se deixe levar por aquelas mentiras. O segundo subtópico, o ponto fala de ações do homem carnal. Então aqui fala das ações do homem carnal e diz assim, atualmente muitos não estão lutando mais por causa de Cristo, porém apenas por cargos
e posições. Então nós vemos que o homem que é espiritual, ele busca as coisas espirituais, ele busca as coisas que é de cima, ele procura cuidar do seu ministério, cuidar da sua vida espiritual com o grande intuito de agradar a Cristo. Então, o homem é dividido, segundo a Bíblia, conforme a sua estrutura, em homem natural, homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é aquele que vive a vida completamente distanciado, que vive a vida como se Deus não existisse, como se não precisasse prestar conta com Deus Todo-Poderoso. O homem espiritual é aquele que vive a vida segundo o direcionamento do Espírito Santo, aquele que pratica o fruto do Espírito, a qual o seu ouvido é sensível a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E o carnal é aquele que foi espiritual e está praticando as obras da carne. Então, o homem que pratica as obras da carne, as suas ações são somente voltadas para satisfazer o material, voltadas para satisfazer o seu ego, voltadas para satisfazer aquilo que lhe agrada. Mas aquele que é espiritual, aquele que estar na vontade do Senhor, ele procura agradar o Senhor. Então nós vemos ali alguns exemplos bíblicos aí, por exemplo, Estevão ali quando estava ali sendo apedrejado, quando estava ali naquele momento ali sendo apedrejado, a qual aquelas pessoas ali estavam o assassinando, e ele olha para o céu e ora a Deus pedindo que perdoe ali, porque o seu intuito era agradar a Deus e ele não queria colocar em xeque ali a sua salvação. No terceiro tópico da nossa lição, nós temos um espírito aguerrido. Então, nós temos aqui, até parece ser uma contradição, quando lá no primeiro a gente fala de evitar pelejas e discórdias, e aqui a gente fala de um espírito aguerrido. Então um espírito que guerreia, um espírito forte, um espírito que não desiste ante as lutas. Então aqui justamente fala de espírito, porque quando alimentamos demais, se alimentar demais as coisas carnais, se a gente receber muito estímulo externo para alimentar as coisas carnais, com certeza a carne vai prevalecer. Mas quando alimentamos as coisas espirituais, como orar, meditar na palavra de Deus, com certeza nós vamos ter um espírito aí aguerrido. Então, nós vemos aqui, um exemplo aqui do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7 em diante, que ele diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Se de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e um ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então, nós vemos aqui um grande exemplo aí de um servo de Deus, um profeta ali, que recebeu uma chamada com a idade bem jovem, a qual ele se denomina até uma criança. Então, no primeiro momento ali, quando ele se sentiu ali acuado, se sentiu ali agredido por pregar a palavra de Deus, ele pensou em não falar mais, em não pregar mais, abandonar ali o seu ministério, mas ele diz que a palavra de Deus ali foi como um fogo corroendo seus ossos. Então, aquele homem ali, quando vemos ali, observamos no capítulo 21, ele diz: e veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Então, naquele momento ali, que o profeta estava passando ali, ele até pensou em desistir, mas por ele ser um profeta que meditava na palavra, que orava, então ali aquele homem mostrou, ele tem um espírito ali aguerrido, um espírito forte, que não desiste em meio às agruras, que não desiste em meio às dificuldades. Então, é preciso nós termos esse espírito forte, mas para que possamos ter um espírito forte, um espírito aguerrido, precisamos alimentar muito esse espírito através da palavra de Deus, através da oração, buscando sempre o Senhor, para que possamos ter um espírito bem mais forte. No terceiro tópico aí, e último da nossa lição, nós temos bem-aventurados os mansos, que também está dividido em 3 pontos. Primeiro, o sermão da montanha. Segundo, Estevão, um homem manso. Segundo, Estevão, um homem manso. E terceiro, a mansidão de Cristo. Então nós temos aqui, no nosso primeiro ponto aqui, o sermão da montanha, que ele é tido como a maior pregação, que nunca teve uma semelhante
Então ali mostramos ali Jesus ali pregando ali no Monte das Oliveiras. Bem-aventurados mansos e humildes de coração. Então ali mostra que aquele que é manso, aquele que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, aparentemente assim a princípio até não parece ser algo bom, mas lá na frente ele vai colher algo maravilhoso. Então ele diz que é feliz aquele que é manso. Então o Sermão da Montanha ali, ele dá esse grande exemplo ali. Então foi um dos motivos que os judeus ali recusaram, porque os judeus estavam ali cercados, estavam sitiados ali pelo Império Romano, cobrando altos impostos. Então um homem que chega dizendo, olha, você tem que ser manso, você tem que ser humilde, assim você vai ser feliz. Então os judeus disseram, isso não serve, queremos aí um guerreiro que venha nos libertar aí da opressão aí dos romanos. Então Jesus pregando ali que deveria ser manso, deveria ser humilde. Então eles não aceitaram ali aquela pregação, não aceitaram Jesus. Nós vemos ali na decisão ali a qual Pilatos colocou Barrabás e Cristo. Eles optaram por Barrabás, por ser Jesus, um homem manso. Segundo tópico diz Estevão, um homem manso. Então, Estevão, ali um diácono, ali qual foi escolhido, quando os gregos começaram a se queixar, dizendo que os apóstolos tinham deixado ali o ministério ali de ajudar as viúvas e os órfãos, estavam se dedicando só à palavra. Então procuraram escolher homens cheios do Espírito Santo. Então Estevão ali, ele foi escolhido para este serviço, para cuidar das viúvas e dos órfãos. Então um homem ali cheio do Espírito Santo. Então nós vemos ali uma grande pregação ali no livro de Atos dos Apóstolos, uma das maiores pregações ali depois do Sermão da Montanha, aquela pregação ali de Estevão ali, quando ele começa ali a pregar, ele faz uma descrição, uma dissertação ali de todo o Antigo Testamento ali, de todas as ações ali dos servos de Deus, a qual deram um grande exemplo ali de fé, e o seu rosto ali estava transfigurado, estava resplandecente, e aquelas pessoas ali taparam os ouvidos ali para não escutar, ele pregando ali cheio do Espírito Santo de Deus. Então aquele homem ali, ao invés de amaldiçoar, ao invés de revidar ali os seus algozes, os seus inimigos ali, ele ora ao Pai, ele olha e vê Jesus sentado à destra de Deus e ora ao Pai pedindo que não lhe imputes esses pecados. Então ali é outro grande exemplo ali de mansidão. Então o homem manso ali como Estevão, ele não revida, mesmo ele sendo agredido, mesmo ele sendo vítima ali de escárnio, sendo vítima ali de, como ele foi ali assassinado, mas em nenhum momento ali ele pensou em revidar, mas ele orou intercedendo pelos homens. E o terceiro tópico da nossa lição fala aí do exemplo de Cristo aí, Cristo como grande exemplo ali, a mansidão de Cristo. Então nós já falamos ali em um tópico anterior, mas aí podemos falar novamente ali da mansidão de Jesus Cristo, ali aquele servo de Deus ao qual Paulo fala ali no capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, ali que ele não ousou não quis por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e morreu ali em morte de cruz. Então nós vemos ali na Via Crucis ali Jesus sendo escarnecido ali bem antes ali, quando ele começa a orar ali, que ele chama aqueles 3 discípulos ali para orar junto com ele, para que ele viesse a passar por toda aquela situação, ter um preparo ali espiritual durante aquele período de oração, para se preparar para todo aquele momento que Jesus ia passar. E quando aqueles homens chegam e pegam ali, prendem a Jesus Cristo, e naquele momento Pedro pega uma espada e corta ali a orelha de um soldado. Jesus chega para Pedro e diz, olha Pedro, não é assim, não é dessa forma, quem com ferro fere, com ferro também será ferido, será agredido. Então se eu quisesse, mandaria vir legiões aí de anjos e me libertaria. Então Jesus mostrando ali, dando o exemplo ali, curou aquele homem, colocou a sua orelha no lugar e foi ali de forma mansa, e as pessoas ali o maltratando, o escarnecendo, e ele ali preso, chicoteado ali naquele momento, mas em nenhum momento abriu a sua boca, e aquelas pessoas ali escarneciam de Jesus Cristo. E lá no final, depois que Jesus está ali na cruz, ali sucumbindo, ele intercede por aqueles homens e olha para o Pai e faz aquela oração e diz, Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Então, quando o céu ali começou a escurecer, a terra estremecer, foi que alguns homens ali reconheceram isso verdadeiramente. Este homem era o Filho de Deus, mas Jesus ali mostrou ali todo exemplo ali de mansidão para com aqueles homens. Em nenhum momento Jesus revidou. Nós temos também o exemplo ali de Jesus com Pedro, quando Jesus chega para o apóstolo Pedro e diz que ele iria negar a Jesus, porque Jesus não permitiu, porque o diabo pediu para provar a Pedro, e Jesus não permitiu, porque conhecia Pedro, porque Jesus disse: olha, quando tu te converteres, possas animar a fé dos teus irmãos. Então Pedro disse: de forma nenhuma, Jesus, isso vai acontecer. Então Jesus permitiu que ele fosse provado, e a Bíblia diz que Pedro ele chegou a praguejar contra Jesus Cristo, e no último momento, quando olhou, Jesus estava com os olhos fitos no apóstolo Pedro, e ali Jesus, depois que ressuscita, diz manda o recado ali por Maria, diz: olha, diz aos discípulos e a Pedro que eu quero encontrar com eles no mar de Tiberíades. E ali naquele momento, quando está ali o diálogo, a qual Jesus faz aquela pergunta a Pedro ali naquele momento, e Pedro diz: Senhor, eu te amo. Depois Jesus faz a terceira vez, mas Jesus, depois que Pedro responde, Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, Jesus ali ainda permite que aquele homem lança confiança sobre aquele homem que o havia negado, mostrando ser muito manso ali, dando exemplo ali de mansidão e não revidando em nenhum momento as agressões sofridas. Então, como conclusão, então, concluindo aí a nossa lição, então observamos que é necessário o servo do Deus Altíssimo ele ser muito manso. Então o professor tem que passar isso para os seus alunos, que eles precisam ser mansos, e o professor também ele tem que demonstrar mansidão ali, tanto na sua aula, no momento da aula, quanto no decorrer de sua vida ali, principalmente com as pessoas que estão em sua volta, com os seus alunos. Ele tem que demonstrar esse fruto do Espírito que está cultivando e que está sendo direcionado pelo fruto do Espírito. Então, devemos evitar qualquer situação ou qualquer demonstração de discórdia, qualquer demonstração de intolerância. Algumas vezes existem alguns pontos na Bíblia que pessoas têm pontos de vista diferentes. Então devemos evitar essas coisas, essas discórdias, assim, por alguns pontos ali de difícil entendimento na palavra de Deus, mas procurar agir para que todos venham a aprender e se edificar e tornar sua vida frutífera e próspera diante de Deus. Então, que Jesus os abençoe. Queremos agradecer a todos vocês. Então, continue nos ajudando, continue orando por nós, para que possamos estar fazendo o trabalho do Senhor. Que Deus nos abençoe.